Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Eu vou ler lá do verso 1 até o versículo 14. Aí você pode me acompanhar. Gênesis 22, do versículo 1 até o versículo 14. Veja bem. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. E quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. E tomou Abraão um carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém? Amém, irmãos. Muito bem. É interessante, eu quero chamar a sua atenção do que nós vivemos hoje, da realidade que a igreja atravessa hoje, do que, não estou falando de igreja aqui, estou falando da igreja no mundo todo. Estou falando da igreja na realidade inserida no século 21. Eu estou dizendo os cristãos no século 21. Mas não é só os cristãos do século 21. Eu estou dizendo uma realidade desde o olhar ali de Abraão. Por isso eu quero chamar a sua atenção, para você voltar a sua atenção dentro desse episódio, dentro desse texto tão conhecido, e para não dizer um dos textos mais marcantes do Antigo e do Novo Testamento. Porque aqui você tem a visão de tudo aquilo que era sombra e que viria a se tornar uma realidade. Olha que coisa incrível.
Em cima desse texto, em cima dessa experiência, dá para a gente construir, dá para a gente abordar, dá para a gente enxergar quantas realidades do que nós estamos vivendo. Note você, quero chamar sua atenção para o verso 1. Interessante, depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Interessante. Nós precisamos separar duas coisas aqui, que já vem à mente. A palavra prova. É essa palavra que eu quero buscar aqui e trazer para você o seguinte: provação é diferente de tentação. Muito diferente. São duas coisas extremamente opostas. A tentação, ela visa a nossa queda. A tentação, ela visa a nossa destruição, a nossa ruína. Para isso que você pode dizer, olha, a tentação. Todos que cederam, todos que facilitaram diante da tentação, sabe o que sofreram? Queda, ruína, destruição. A Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém. Deus não tenta. Deus não é tentador. Deus, Ele é criador. Deus é sustentador. Deus não derruba. Deus levanta o derrubado. Que coisa incrível. Totalmente ao contrário. Sabe o que Deus faz? Deus não tenta, mas Deus prova. Deus prova. Uau! É totalmente diferente, por isso que eu estou dizendo. Você pode falar, não, olha, eu estou sofrendo, estou sendo tentado a fazer uma coisa. Cuidado. Não ceda. Não caia na tentação. Olha, eu estou sendo tentado a tomar uma decisão, sendo tentado a fazer algo, estou sendo tentado. Isso não é de Deus. Porque Deus não tenta ninguém. Deus não tenta. Quem tenta, quem é o tentador? O diabo, Satanás é o tentador. Deus não. Mas o que Deus faz? É interessante. Deus prova. Deus prova. E isso que eu quero dizer para você. Esse ano 2022, nós estamos iniciando o ano aqui. Sabe qual vai ser a marca desse ano? Provação. Muita provação. Prova, muita prova. O que acontece na prova? Se a gente perguntar para os meninos aí, as meninas, perguntar para os garotos aí, para quem está indo na escola, você passa pela prova. O que você espera por meio da prova? Quando você faz uma prova, ser aprovado. Se vou para uma prova, você vai para uma prova, preciso fazer a prova de vida. Tem os irmãos de idade aqui que tem que ir lá no banco. Eles precisam ir lá, tem que fazer prova de vida. Mas o que o governo quer com isso? Você precisa ir lá provar que você está vivo, que você não está enganando o governo. Porque o governo quer continuar pagando a sua aposentadoria, a sua pensão. Só que, na verdade, o que significa isso? Você precisa passar pela prova. Interessante. Os alunos na escola precisam passar por prova. Nem vou entrar no mérito da questão, que quando falou-se que todos serão aprovados, quer tirem nota média ou fora da média, todo mundo vai ser promovido, todo mundo vai ser aprovado. Isso aí levou para a ruína. Isso aí desencadeou um efeito dominó aí que ninguém falou, eu não preciso estudar, vou passar mesmo. Eu já sei que você é aprovado. Para que eu preciso aprender? Não precisa aprender nada. Interessante, mas eu volto aqui para esse texto dizendo o seguinte.
Prepare-se, meu irmão. Prepare sua família. Prepare você. Esse ano você vai ver o que vai ser prova. Você vai ver. Para mim, uma característica de que se nós já tivemos no ano passado, no ano retrasado, você vai ver esse ano. Pastor, não vem com isso. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Vou olhar aqui com você nesse texto. Quero olhar aqui com você. Sabe por quê? Qual é a origem da provação? Deixa eu perguntar aqui. Você sabe qual é a origem da provação? Está aqui no texto. Deus. Deus é a origem da provação. Para falar, nossa, mas que isso? Quer dizer que a prova, ela vem Deus. É Deus provando. Deus pôs Abraão à prova. Olha lá. Pôs Deus Abraão à prova. Está lá no verso 1. Se você olhar lá no verso 1 com atenção, tem sua atenção nesse verso 1, você vai entender. E por que Deus quer provar a gente? Por que ele precisa provar? Para que ele tem que pôr a gente à prova? É interessante. Sabe para quê? Para que haja crescimento na sua vida. Isso é uma coisa. Marca aí. Crescimento. Outra coisa. Para que você seja aprovado. Tem que pôr na prova para ver se você é aprovado. Outra coisa. Para melhorar você e eu. Mas melhorar no quê? No que eu preciso melhorar? Melhorar como filho dele. Melhorar como um cristão nesse mundo. Melhorar na sua convicção. Melhorar. Sempre melhorando. Nós tinha um cântico antigamente que a gente cantava sempre melhorando. Só os antigos que vão lembrar disso. Sempre melhorando. Nunca se conformando. Olha que Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Melhorando. Isso é, melhore a sua compreensão de Deus. Outra coisa, amadurecimento. Amadurecimento. Sabe que é uma coisa interessante? A gente só amadurece no meio da prova. A gente não amadurece sem prova. Precisa provar, passar por lutas, passar por tribulações, passar por batalhas. A característica do nosso país é tão diferente dos países europeus. Eu estava falando aqui com o Rogério, dizendo o seguinte, o decreto do governador é o seguinte, que todos não podem se reunir em chácaras, não podem alugar, não podem fazer ajuntamento. Quanto à igreja, pode fazer ajuntamento, desde que observe esses 3 elementos. Distanciamento, uso, máscara, álcool gel. Agora note você, o resto está todo impedido. Inclusive restaurantes, lanchonetes, não pode, em pé. Só sirva lá, né, delivery, etc, e manda ver. Olha só, que coisa interessante. Essa atitude aqui no Brasil, eu quero ver valer para todos, em todos os lugares, em todos os cantos. Quero ver. Sabe por quê? Nosso país é um país onde nós nunca passamos uma guerra, nós nunca sofremos umas lutas, batalhas, tribulações grandes, onde nós chegamos ao limite de passar fome. Alguém tomar de nós a nossa liberdade, a gente não ter liberdade para sair de casa, para ir para algum lugar ou fazer alguma coisa. Lá na Europa é diferente. Os países que passaram pela Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, chamado Mundial, mas que atingiu uma boa parte da Europa, de forma geral, assim, atingiu. Agora, note você, sabe o que eu quero dizer para ti? Se nós não passarmos por dificuldades, a gente não vai estar bem. Nunca vai estar entendendo.
O nosso filho que mora na Alemanha, ele diz: pai, aqui na Alemanha é o seguinte, o governo baixa um decreto, o alemão obedece. Manda ficar em casa, ele fica dentro de casa reclamando, ele fica lá, mas ele não sai, ele não quebra a regra. Sabe o que é o Brasil? Eu resumo numa palavra: brasileiro, vou dar um jeitinho. Tu não obedece nada. Que regra, meu filho? Quero ver você pôr regra aqui. Nem multando. Ele disse: essa Zufira aí é pouco, eu pago. Estou nem aí. Não obedece regra. Provas são para que nós cresçamos, para que nós obedeçamos a Deus. Olha que coisa. Por isso que Deus prova. Deus quer que a gente obedeça. Mas note você, olha o que Deus disse lá em Atos 14, versículo 22. Dá uma olhada lá comigo. Atos 14, se você quiser. Se você quiser ficar paradinho aqui, eu vou ler aqui o texto. Atos 14, 22. Olha só. Olha o que Deus disse. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quantas tribulações, irmãos? Muitas, não algumas, não umas, muitas tribulações. Olha que coisa interessante, que essa foi a realidade lá de Paulo, é a realidade de todos os cristãos vivendo lá no Novo Testamento, em Atos, registra isso, através de muitas tribulações. Muitas. Tribulações, sabe aonde? Tribulações em casa. Tribulações no trabalho. Tribulações na igreja. Tribulações na criação de filhos. Tribulações na rua, fora, em casa ali, acolá. Tribulações no nosso país, tribulação em todo lugar. Tribulação, tribulação, tribulação. Jesus disse que no mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo. Porque eu venci e vós vencereis. Mas a gente vai passar a tribulação. E esse ano, exatamente, teu livro. E aí você imagina, todos nós vamos passar. Que coisa interessante. Lá no verso 1, se você notou, no início do versículo 1, está dito, depois destas coisas. Mas que coisa! Aí sabe o que você faz quando você está lendo? Quando você está lendo um texto e diz depois dessas coisas, você só volta para trás, vai para o capítulo 21. De que fala o capítulo 21? O capítulo 21 está falando de uma promessa que foi cumprida na vida de Abraão e de Sara, em que aquele menino chamado Isaque nasceu. Uma promessa que Deus tinha feito para Abraão levou 25 anos para cumprir a promessa. 25 anos. Abraão tinha 75 anos quando Deus fez promessa para ele. Ele estava com 100 anos. Imagine você, Sara, além de ser estéril, era uma mulher que já tinha deixado de ser fértil, mas ela era também estéril. E aí, Sara aí com uma idade tão avançada, dando de mamar para um bebê. Isso aí é motivo de riso. E aí é interessante, se você ler lá no capítulo 21, ele diz, as pessoas vão ler isso, vão saber isso, não só hoje, mas no futuro elas vão ler e vão rir. Elas vão dizer o seguinte, onde se viu uma mulher, um homem nessa idade ter um filho? Ter um filho. Interessante que Sara, sabe quantos anos Sara viveu? E morreu com que idade? Que idade tinha Sara? 127.
E Abraão? 175. Você vai falar, bah, isso que é uma vida longa mesmo. Então você note que Isaac já estava com 75 anos de idade quando Abraão morreu, seu pai. Olha que coisa interessante, só que não ria daquilo que Deus disse, da promessa de Deus. E aí, depois dessas coisas, isso é, dessas promessas que Deus cumpriu, interessante, Isaac nasceu. Uau! Olha, eu tô na bênção. Talvez Abraão e Sara dizem, olha, agora Sara, não fique rindo mais, hein? Está vendo que Deus é nosso Deus? Não vamos rir, porque agora nós estamos na bênção. Olha, nós pedimos, Deus disse que ia dar um filho para nós, Deus deu, Isaac está aqui, olha que beleza. Depois dessas coisas, tudo contente, achando que está tudo bem, né? Nossa, Deus cumpriu a promessa. Aí Deus chega para Abraão e diz, Abraão, ele diz, eis-me aqui. Ele diz, agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar seu filho, você vai levar para o lugar que eu vou determinar que você vá. Pronto, lá vem provação de novo. Lá vem vindo. Deus já provou eles durante 25 anos. Agora, você pensa que acabou? Que é nada. Agora vem vindo a seguinte. Vem vindo a outra. Então, é uma coisa muito interessante para que eu e você saibamos que as provações, elas vêm. E as provações, elas não são assim por baseada assim para cima todo mundo. Não, não. A provação, ela é pessoal. Provação é pessoal. É interessante que quem estava sendo provado aqui não era Isaac. Quem está sendo provado aqui é Abraão. Por quê? Porque Deus prova cada um de nós. Deus prova. É interessante. Você lembra de Jonas? Jonas, o fujão. Jonas pega e sai, vai. E Deus está mandando ir para lá. Não, eu vou para cá. Eu vou fugir o mais longe possível lá do destino que Deus mandou. E aí no meio da tempestade, lá no navio, lá no barco, Jonas está lá dormindo. E os marinheiros lá dizendo, oi Jonas, como é que você pode ficar dormindo, rapaz? Nós estamos tudo para morrer aí. Acorda, homem, começa a clamar para o seu Deus. E aí ele diz assim, não, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse mar aí está bravo. Esse vento está aí, essa tempestade está batendo aqui. Sabe por quê? Por causa de mim. Eu não quero fazer o que Deus mandou. Eu não vou. E aí, mandando essa prova. É interessante que essa tempestade é por minha causa que está acontecendo. Para mim, mas está aí atingindo os outros também ali no barco. Me joguem na água, me joguem fora que vai tudo ficar calmo. Podem me jogar. E nós sabemos, conhecemos a história. Jonas é jogado. Eles não querem fazer isso porque eles não querem ter sangue na mão deles. Onde se viu, nós vamos matar você. Por mais desobediente que você seja. Comece então a falar para o seu, não, pode ficar tranquilo, pode jogar eu no mar. Nós conhecemos a história. Interessante. Bem-aventurado é todo aquele que suporta com alegria o dia da sua aprovação. Jesus disse isso. Feliz aquele que suporta isso, que você está passando, você vai passar. 2022, você vai passar, nós vamos passar. Já estamos passando, a Marjorie passou. Você vai passar. Nós vamos passar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os filhos de Deus no mundo são provados. Todos os filhos de Deus no mundo são provados. Não é no Brasil, não é lá nos Estados Unidos ou lá no Japão. Não, não, todo lugar, todo lugar.
Todos são provados. E por que seremos provados? Por quê? Para que possa ficar evidente a nossa identidade. Sabe qual é a sua identidade? Eu sou brasileiro. Eu sou leto brasileiro. Sabe qual é a sua identidade? Eu sou filho de Abraão. E sou filho do Deus vivo. Essa é a minha identidade. E porque você é filho, você é provado. É interessante. A prova não é para quem não é filho de Deus. Ele não vai provar, não. Ele quer trazer o camarada a reconhecer que ele nem é filho, mas que ele pode se tornar filho por meio da fé. Mas note você que todos os filhos de Deus são provados. E porque são filhos, são provados. Abraão, sabe o que? Ele recebe um chamado de Deus lá na terra de Ur dos Caldeus, distante, gentil, ímpio, pagão. E é interessante, ele recebeu um chamado de Deus. E qual foi o chamado que ele recebeu? Deixa o teu pai, a tua mãe, a tua família, a tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Primeira prova na vida de Abraão foi o seguinte: deixe sua família. Mas só que Abraão amava o seu pai, Tera. Ele amava seu pai, sua família. Mas deixe sua família. Você sabe que é uma coisa interessante aqui? Que às vezes eu fico notando como as pessoas são apegadas a ídolos e a família pode ser um ídolo. Eu não largo minha família não, velho. Eu sou apegado. Você deve ser mais apegado a Deus do que a sua família. E Deus provou a Abraão nisso. Deixe seu pai, sua mãe, sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão fez o quê? Deixou. Largou e foi embora. E é interessante que Abraão não tinha um mapa na mão para ele dizer, eu sei para onde estou indo. Eu estou indo para um lugar perfeito. Indo para uma terra boa. Não, ele estava somente obedecendo a Deus sem saber para onde exatamente ele ia chegar. Ele só obedeceu. Agora aqui no capítulo 22, sabe o que Deus está fazendo com Abraão? Está provando, porque agora não é a família dele. Agora Deus está aprovando ele em relação ao filho, Isaac. Sabe por quê? Porque o próprio texto está dizendo que Abraão amava Isaac. Ele amava. Você pode imaginar o quanto um pai e uma mãe amaria o seu filho se o tivesse numa velhice dessa idade, sem possibilidade de ter nenhum filho, mas teve aquele. E aí Deus chega para Abraão e diz, Abraão, olha só, você vai pegar seu filho e você vai levar seu filho lá para um monte que eu vou designar. Sabe onde é esse monte? Onde nós vemos Jerusalém. Um dos montes lá em Jerusalém. Você vai levar seu filho lá. Só que não aparece aí no texto. Você pode olhar em outros textos, você vai ver que esse monte está lá. E você vai levar, você vai sacrificar seu filho lá. Que coisa incrível. Toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai para a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, diz ali, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Verso 2. Interessante isso. Agora, é uma coisa que Deus estava destruindo no coração de Abraão um outro ídolo. O ídolo se tornara seu filho. E Deus pegou e destruiu esse ídolo
na vida de Abraão. Sabe por quê? Porque Deus pediu para que Abraão fosse lá e oferecesse seu único filho. Você acha que um pai faria isso? Você, pai, faria isso? Você só tem um filho. Não tem mais, não vai ter mais, não tem possibilidade de ter. De jeito nenhum. Humanamente falando, não. Só Deus. Deus pode. E Deus diz, você vai lá. Você vai levar seu filho, você vai sacrificar seu filho. Aí você consegue entender a dimensão dessa realidade. Você, mas Deus, eu não entendo o Senhor. Olha, eu estou obedecendo o Senhor, eu saí lá, deixei meu pai, minha mãe, eu fiz, estou te obedecendo, agora o Senhor me põe uma outra prova, mais difícil ainda. Mas o Senhor vai me provar até quando? Interessante, Deus destruindo ídolos. Sabe por quê? Porque Deus é que manda. Nós não mandamos nada, é Deus que manda. Quem manda a prova é Deus. E Deus nos prova para quê mesmo? Para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente vencer, para a gente conhecer a Ele. Olha só. Deus prova a gente para gerar obediência. Sabe qual foi a atitude de Abraão lá no verso 1? Abraão disse assim, eis-me aqui, quando Deus chamou ele, eis-me aqui. Atitude de obediência. É interessante, no verso 3, então, nessa atitude de obediência, levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Que obediência significa obedecer a Deus e ir para o lugar indicado por Deus. Indicado. Eu vejo, meus irmãos, dentro da realidade que a igreja hoje está vivendo o seguinte: tem irmãos que não querem ir para o lugar que Deus indicou. Eles dizem o seguinte: eu vou para onde eu quero. Ai, ai, ai. Eu não posso ir para o lugar onde eu quero. Eu tenho, você tem, nós temos, vós tenhais e eles têm. Estou conjugando aqui esse verbo. Que ir para o lugar que Deus nos indicou. Sabe qual lugar que Deus nos indica? Está aqui na sua palavra. Aí eu digo assim, não, mas Deus, o Senhor vai me entender. O Senhor vai me entender. Eu esperei 25 anos para esse filho nascer, que o Senhor prometeu, o Senhor deu, o Senhor é fiel. Puxa, Deus, 100%. Agora o Senhor vai me pedir para mim levar o filho no lugar que o Senhor está indicando para sacrificá-lo. Deus, eu não te entendo. Eu tenho certeza que Abraão ficou assim, Deus, eu não te entendo, mas eu te obedeço. Sabe o que nós precisamos nessa manhã entender? Igreja de Bom Jesus Perdões. Você não precisa entender Deus. Eu e você precisamos obedecer Deus. E se eu não obedecer? Prova. E se eu obedecer? Prova. Vai provar. Não tem por onde. Agora veja bem. Você como filho vai apanhar, e eu como filho vou apanhar. Se eu obedecer, vou apanhar. Se eu não obedecer, vou apanhar. Uau! Mas isso não pode ser, Deus. Eu acho que o Senhor não é muito justo fazendo isso. Porque, na verdade, sabe o que o Senhor devia fazer? O Senhor devia fazer o seguinte: se eu sou bonzinho, obediente,
Então o senhor senta, só conversa comigo assim, meu filho, você não está me obedecendo quanto devia, mas até que você está bem bonzinho, então eu não vou fazer nada com você. Você sabe que os pais estão fazendo isso com seus filhos? Uma conversaiada. Uma conversaiada que não leva mais nada. Sabe por quê? O filho fala assim, não vou. Eu já sei como é que eu dobro meu pai. Eu sei como é que eu dobro minha mãe. Eu sei. Eu sei onde é o ponto fraco dos meus pais. Se eu falar para ele, tá bom, pai, eu vou pôr o lixo na rua. Pronto, ele já diz, pronto, pai não vai bater mais. Mas que frouxidão dos pais. O pai, quando ele dizia assim, meu filho, a minha esposa conta isso, porque o pai dela falou para ela, você pode fugir de mim. E ela fugiu, porque ela fez uma coisa errada, vou contar seu caso. E ela fugiu. E ela falou assim, não, meu pai até a noite vai esquecer. E ela subiu numa goiabeira, se eu não me engano, uma laranjeira. Ainda bem que não tinha espinho, porque ela estava toda espetada. Tem laranjeira que tem espinho. Aí ela subiu na laranjeira e falou, bom, fome não vou passar, vou ficar comendo laranja aqui. Chegou a noite, ela teve que descer da laranjeira, porque vai dormir igual galinha. Não desce da laranjeira. Mas ela desceu. Aí ela entrou em casa, bem quietinho. Estava escuro. Ela me conta isso. Eu conto, eu vou contar. Aí ela vai, diz que entrou. O pai está dormindo. Vou pro banho, vou pegar o pijama. E... Pai saiu atrás da porta. Eu te esperei. E pegou a vara e desceu a vara nela. Foi isso, bem? Aí, tá vendo só? E ganhou vara. E ela não esquece até hoje. Tem hoje 55 anos. Tá vendo só? Completou 55 e não esquece. E a vara, é interessante que a vara, sabe o que ela faz? Corrige. Corrige. A vara instrui. Claro que ela não tem marca nenhuma das varadas externa. Ela tem marcas internas. Porque a disciplina, a provação, gera obediência. E a obediência está até hoje. Isso é importante. Um pai que ama seu tempo corrige. Está lá em Hebreus. O pai que não ama, não corrige, fica na conversa. Não, mas meu filho, vamos fazer um negócio? Se você lavar a roupa da mãe lá na máquina, estender, recolher, guardar, nós não vamos punir você. Vai ficar com essa negociação, não vai resolver. O negócio, não, mas eu não te falei. Beleza. Então é o seguinte, opa, vai para lá, sua irmã não pode ver o Mike. Mike, sua irmã não pode ver você apanhar, não. Ela pode ouvir, mas não pode ver. Vai lá para o quarto. Põe a mão na parede, baixa a calça. Baixa até o joelho. Pega uma varinha, ô Pedro, e uau! Vou te falar para você, a desobediência sai embora assim, estou tirando o time de campo. Vou obedecer, porque eu sei quanto custa isso. Sabe que coisa interessante? É isso que Deus faz. Ele quer que nós obedeçamos. E é interessante, meus irmãos, que a gente vive assim, A gente entra numa provação, sai dela, entra outra provação, sai dela, entra outra, sai daquela, entra outra. 2022 vai ser assim. Provação atrás de provação. Luta atrás de luta. Tribulação atrás de tribulação. Você vai falar, pô, pastor, mas olha, eu não devia ter vindo esse domingo de manhã. Para ouvir essa mensagem, eu não devia ter vindo. Devia ter ficado em casa. Pelo menos eu ficava sem saber. Mas feliz é você, porque sabe disso e entende isso e agradece a Deus por isso. Sabe por quê? Porque quando Abraão vai executar aquilo que Deus mandou, olha que coisa interessante, ele mandou obedecer, fazer tudo aquilo, nós não vamos ler isso porque você viu,
ele vai, ele sai de casa, ele pega os 2 servos, pega o jumento, pega a lenha, põe sobre o jumento. Chega numa altura, ele deixa o jumento, deixa os servos, ele diz, fiquem aqui. Eu e o menino, nós subiremos e voltaremos depois de ter adorado ao Senhor. Olha a fé desse homem. Ele diz, nós subiremos e nós voltaremos. Quem que vai subir e vai descer? Abraão e o jumento? Não. É Abraão e Isaque. Porque o jumento ficou lá. Não, então é Abraão e os servos. Não, os servos ficaram com o jumento. Fica aqui. E nós vamos subir. É interessante, meus irmãos, como, olha o texto está dizendo, claro isso aí. E Abraão pega o menino, põe a lenha sobre ele. Abraão pega o fogo, pega o cutelo, e aí está subindo, filho, pai, eu posso te perguntar uma coisa? Estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo, mas cadê o sacrifício? Deus proverá. Deus proverá. Meus irmãos, é interessante quando você está lendo até o verso 14, aí você está vendo que Abraão deu um nome àquele lugar, o quê? Esse é o monte do Deus proverá. No original hebraico está lá, Jeová Jiré. Esses são os nomes de Deus. Sabe quando que a gente identifica Deus? Através dos seus nomes. E se eu lhe perguntasse nessa manhã, qual o nome do seu Deus? Aí você vai dizer, meu Deus. Abraão responderia para nós dizendo, para mim Deus é Jeová Jiré, porque Ele provedor. Ele proveu o livramento, porque na hora que Abraão pôs o filho, montou o altar de pedras, pôs a lenha, amarrou Isaque, pôs Isaque sobre a lenha, pegou o cutelo, levantou para imolar o filho e o anjo de Deus, Abraão, não faça isso, não faça. Eu sei que tu temes a Deus, eu sei que tu temes e que tu és obediente. Portanto, não me negaste o filho, teu único filho. Uau, Deus acabou de destruir um ídolo do coração de Abraão, seu filho. Deixa eu perguntar para você. Com certeza, eu e você, nós temos ídolos na nossa vida. E sabe por que Deus vai provar você? Porque Deus quer destruir os seus ídolos que você tem. Deus quer destruir todos eles. Porque só Deus pode ser amado, adorado, obedecido. Só Deus, mais ninguém. E se eu puser alguma coisa, o dinheiro, seu trabalho, sua família, sua casa, seu carro, sua moto, seja o que for, Deus vai destruir. Não ponha nela, fala assim, esse é meu, meu amigo, isso aqui, ó. Isso aqui é meu, isso aqui ninguém põe a mão. Deus diz, eu vou pôr. Eu vou tirar. E aí você fala, não, mas Deus, por favor, não põe mão, Deus, aqui, abençoa a minha família. Então faz o seguinte, entregue sua família. Entregue-se totalmente ao Senhor. É interessante que cada prova que de Deus, Ele quer que nós o conheçamos. E eu vou concluir aqui pensando com você. Deus quer que nós o conheçamos como Deus provedor, sabe por quê? Porque Deus conhece todas as suas necessidades e Deus vai prover. Deus vai. Deus vai mandar prova para que você conheça Ele. Interessante como Jesus, no Sermão do Monte, e lá em Mateus 6, Jesus diz o seguinte, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal, mas descansa, confia, me busque em primeiro lugar, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Não te inquieteis pelo dia de amanhã. Fica tranquilo, eu vou cuidar para você. Interessante, Deus provedor é Deus que cuida. Deus que cuida tudo que a gente
Fala assim, Deus, eu não sei, o Senhor sabe o que eu vou precisar. Porque aí talvez você pense o seguinte, mas Deus, como é que a gente vai pagar o IPVA do carro? O IPVA do caminhão? Meu governador aumentou, subiu o valor, enfiou a faca, mais o cabo, como que nós vamos pagar isso aí? Ainda vou ter que pagar, eu tenho mais coisas para pagar, como que eu vou fazer isso? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus diz, eu sou Deus provedor. Deus vai prover. Olha que coisa, irmãos. Aí você fala, não, mas eu não estou crendo. Você não está crendo? Então você precisa voltar para Gênesis 22. Porque Abraão creu. Abraão creu. Segunda coisa interessante, em Deus existem as infinitas riquezas para as nossas necessidades, sendo que a maior necessidade nossa era que nós precisávamos de alguém e Deus proveu dando o seu filho, o cordeiro que foi imolado por nós lá na cruz. Jesus morreu, sendo ele justo, não tinha pecado, Jesus ele veio para morrer. Olha, a maior necessidade minha, sua, assim como naquele instante, lá no Monte Moriá, Abraão está lá com Isaac em cima do altar ali, de pedras, da lenha, e amarrado ia ser imolado. Quando Abraão olha para o lado, ele vê um carneiro preso com chifres num arbusto. Deus proveu. Pegou o carneiro, tirou Isaac, pegou o carneiro, colocou, imolou e adorou a Deus, dizendo, Deus, obrigado, porque o Senhor é Deus, Jeová Jiré. O Senhor é Deus provedor. Esse Deus de Abraão é o mesmo Deus de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus seu e meu hoje. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou, ele não tem sombra de variação. Ele é o mesmo. E a gente fica, mas Deus não vai dar. Deus não vai dar, vai faltar. Sabe qual é o tamanho da despensa de Deus? Infinita despensa de Deus. Alguém leia para nós Efésios 3:20. Olha o que Paulo disse. Quem abrir primeiro, desembainhar a espada. Quem abrir primeiro, pode ler. Efésios 3:20. Pode ler. Olha que coisa, aquele que é infinitamente muito maior para fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Jesus. Muito maior. Sabe qual é o tamanho do seu problema? Miudinho de nada. Sabe qual é o tamanho do seu Deus? Muitíssimamente maior. Sabe qual é a sua dificuldade? Assustadora, né? Mas deixa eu dizer, Deus pode suprir tudo. Deus pode suprir tudo. Deus é infinito em sua graça. Essa é a terceira verdade. O que é graça? Graça é favor imerecido. Sabe o que é interessante? Quando a gente está olhando lá, vem comigo um pouquinho, se você puder, lá em Marcos capítulo 4, nós já vamos encerrar. Marcos capítulo 4. Você tem um episódio assim que eu gosto muito, além do Bartimeu, eu gosto desse episódio aqui. Marcos capítulo 4, lá do versículo 35 ao verso 41, mas eu vou ler só o verso 38, 39 e termino com 41. Olha o que. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Interessante, meus irmãos, que quando a gente está olhando para isso, olha o desespero dos discípulos dentro do barco, atravessando o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades. Mar, é chamado de mar, dadas as suas dimensões, assim, 14 quilômetros de comprimento. Você está doido? Então você vai atravessar. Pronto, tempestade pegou eles. E aí sabe o quê? Verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus simplesmente deu uma ordem: vento, para. Ele diz: acalma-te, emudece. E o vento acalmou e emudeceu. Onde que eles aprenderam isso? Quem é este que o vento? Na prova, na tempestade. Os discípulos não aprendem, nunca iriam aprender fora da tempestade. Dentro da tempestade que a gente aprende. Está vendo como é que é? Sabe onde a gente aprende quem é Deus? Quando a gente está passando pela prova. Aí a gente vai aprender quem é Deus. E é isso que Deus quer. Ele quer que nós o conheçamos. Por isso as provações, elas nos levam a crescer. Crescer, crescer. A gente cresce, aprende. Por isso que nós lemos no início do culto, Tiago dizendo: tende por grande gozo passardes por provações. Sabe por quê? As provações, elas nos levam a crescer. As provações nos levam a conhecer esse Deus. As provações nos levam a gente amadurecer. As provações levam a gente a depender de Deus. As provações levam a destruir nossos ídolos. Quais são os meus ídolos? Quais são os seus ídolos? Aí você fala: puxa Deus, eu não sabia que o Senhor me amava tanto, porque o Senhor se importa tanto comigo. É interessante que em Romanos 8:28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Interessante. E aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Ah, mas pastor, a situação que estou passando não é nada boa, mas coopera para o teu bem. Está cooperando. Mas pastor, eu vou mudar de igreja, porque lá na outra igreja eu sento ali, eu fico de boa, lá ninguém vai me incomodar, nem Deus vai me incomodar. Eu vou ficar sentadinho aqui e eu vou ficar de boa aqui. E aqui eu não preciso fazer nada, aqui eu venho, vou embora, acabou. Não ficar lá em Perdões não, lá em Perdões é fogo. Lá o bicho está pegando, velho, lá está pegando, você pode ver lá. Olha a situação, deixa eu só dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você está olhando para essa igreja e fala assim: irmãos, eu vi vários irmãos já não virem mais aqui, foram embora. Deixa eu confessar uma coisa para você, eu pedi para Deus levar a gente embora. Eu estou pedindo para Deus: leva embora. E Deus, traga aqui para dentro pessoas que o Senhor chamou pelo seu decreto para serem teus filhos, para servirem. Porque eles já são salvos, que eles fiquem lá, vão lá, podem seguir lá para onde eles quiserem. Vão lá. Mas aqui, Senhor, põe aqui quem o Senhor quer para servir ao Senhor. Amar o Senhor, obedecer, passar por provas, entender que as provas são o quê? Para a gente crescer, para a gente amadurecer. Pergunta para Abraão. Pergunta para Abraão: Abraão, você foi provado? Ih, meu filho, muitas e muitas vezes. Tempo todo, a minha vida inteira. Sabe o que eu quero que você saia daqui nessa manhã lembrando o seguinte: que você e eu seremos provados, como diz lá em Atos 14:22, que nós, importa que por meio de muitas provações, nós entremos no reino.
Sabe até quando nós vamos ser provados? Enquanto você estiver vivo aqui. Enquanto você estiver aqui nesse mundo. E nessas provações, sabe o que você vai entender? E aí isso é interessante, faz uma pesquisa na sua casa. Quais são os nomes de Deus? Começa a ler lá, faz uma pesquisa, joga lá. Eu quero conhecer quais são os nomes de Deus. Deus tem nomes. Deus provedor, Jeová Jiré. Deus é minha paz. Deus, a gente fala só, Deus é amor. A gente conhece esse Deus tão na superfície. E Deus quer que a gente conheça Ele a fundo. Que a gente o conheça, mergulhando fundo. E esse ano 2022, com certeza Deus vai peneirando assim, ó. Aí daqui a pouco você vai ver que tem até alguém que fala assim, não, olha, eu fui tão massacrado, tão arrebentado, que eu estou voltando, ou eu estou aqui porque Deus se manifestou a mim, Deus falou tão tremendamente. E aí, pessoas aí fora, irmãos, você não tem ideia o que está acontecendo na nossa cidade. Você não tem ideia. O que está acontecendo? E aí Deus está trabalhando no coração. Tem 39 venezuelanos aqui em Perdões. Nós vamos ter umas famílias de venezuelano aqui. Você vai ver, espera aqui. Já vai vir já. Está vindo gente, mais gente. E aí Deus fazendo a obra. E Deus alcançando os corações.